Olá pessoal, eu me chamo Nicole e essa é a aula zero para quem está começando a aprender crochê agora e ainda tem bastante dificuldade de fazer as coisas mais básicas, desde as correntinhas até os pontos baixo, ponto alto, entender a diferença entre pontos. Então aqui eu vou ensinar para vocês o básico para vocês começarem a treinar e depois sim começar a seguir as receitas. Para essa aula eu estou usando o fio amigurumi da Círculo, na cor selva. Eu estou usando esse fio porque eu acho ele muito bom de trabalhar, ele tem uma espessura boa e é ótimo para quem está começando. Ele não é nem muito fininho e nem muito grosso e ele não fica desfazendo durante o trabalho, então eu acho que é muito bom para quem está começando. Eu vou usar uma agulha também da Círculo no tamanho 3 milímetros, que é ideal para usar com esse fio aqui amigurumi. Eu vou começar ensinando para vocês como que nós fazemos as correntinhas. Mas eu já aviso agora que o truque para aprender crochê é como a gente manipula o fio e manipula a agulha. Então vamos lá. Eu sou uma pessoa destra, então eu estou fazendo, segurando a agulha com a mão direita e o fio com a mão esquerda. E tudo que eu estiver fazendo aqui, caso você seja canhota, é só fazer invertido. Então vamos lá. Então eu pego o meu fio aqui com a parte da ponta, eu seguro com a mão direita e a parte comprida do novelo eu seguro com a mão esquerda. Para a gente fazer aquelas correntinhas iniciais de um trabalho linear, a gente começa da seguinte forma. Eu vou ensinar a forma mais simples que eu aprendi quando eu era criança. A gente vai virar esse fio aqui, que é o mais curto da ponta, pela frente, formando esse Ezinho, tá vendo? E segurando, pressionando esse E com a mão esquerda. E o resto do fio vai ficar aqui apoiado na mão esquerda. Então, depois de fazer essa posição aqui do E, eu vou encaixar a agulha aqui nesse Ezinho por trás, não pela frente, por trás. E aí eu vou puxar esse fiozinho aqui, que é a parte comprida, a parte do novelo, e vou puxar para dentro desse E. Puxo, seguro a pontinha e vou puxando até pressionar e formar esse nozinho. Depois, para fazer o ajuste aqui desse nó na minha agulha, eu vou segurar com a mão direita essa sobra aqui, né, a parte curta, e vou puxando com a mão esquerda esse fio, até ele regular. Não aperta muito, porque senão você não consegue trabalhar os pontos nessa primeira correntinha. Então, aqui eu tenho o meu nozinho inicial. É a partir daqui que a gente vai começar a fazer as nossas correntinhas. Ele forma uma espécie de Ezinho aqui, né? Então, mantenho aqui a agulha nessa bolinha, nesse Ezinho. E aqui, perceba, para estabilizar, eu sempre vou segurar com a ponta dos dedos, principalmente o dedo indicador e o polegar, sempre nessa parte aqui onde tem a sobra do fio. Depois, conforme a correntinha vai crescendo, eu vou mostrar para vocês como que a gente segura. E aqui, o restante da linha, que é onde está o novelo, eu vou segurar com esses 3 dedos aqui finais. Então, seguro aqui para dar estabilidade, a agulha aqui nessa posição deitadinha, e o restante segurando aqui. Isso daqui é que vai dar estabilidade. A gente segurar esse fio e esse aqui ao mesmo tempo com a mão esquerda, no meu caso. Então, tô segurando aqui, essa linha tá reta e essa linha tá reta, então eu tenho estabilidade. Eu vou puxar esse fio, tá vendo? Pela frente e por baixo, olha. E aí eu puxo para dentro dessa bolinha. Então, eu tenho aqui a primeira correntinha. Vou fazer agora o mesmo movimento para continuar fazendo as correntinhas. Mantenho aqui a mesma posição, tô segurando. Essa parte aqui eu seguro bem próximo à primeira correntinha aqui que eu fiz. Então, eu vou, de novo, pela frente e ganchando por baixo, tá vendo? Vou pela frente, engancho por baixo e puxo novamente esse fio para dentro aqui dessa bolinha, da última correntinha. E aí eu formo a segunda correntinha. Vou novamente pela frente, enganchando por baixo e puxo a segunda correntinha. Conforme for crescendo aqui, eu vou subindo, vou segurando mais para cima. E essa linha aqui, eu mantenho ela tensionada, sendo segurada por esses meus 2 dedos ou 3 dedos aqui. O importante é que ela esteja sendo mantida aqui firme. Novamente, vou pela frente. Por que eu tô dizendo pela frente?
dependendo de como você segura, você acaba puxando por trás, e assim vai ficar torto. Então, sai aqui, vai pela frente, engancha de baixo para cima e puxa para dentro da correntinha. Mais uma vez, engancha pela frente e por baixo e puxa para dentro da correntinha. Tá vendo? Então, a gente tá fazendo aqui as correntinhas. É sempre importante que, conforme você puxa, antes de fazer, né, a próxima correntinha, essa parte aqui, essa última laçada, esteja relativamente ajustada à sua agulha, para não ficar uma correntinha muito grande. Então, ela não pode ficar nem muito apertada, a ponto de você não conseguir puxar o fio aqui dentro, e nem muito larga, a ponto de a correntinha ficar muito maior e desproporcional uma da outra. E fica feio também o trabalho. Então, vai puxando aí as correntinhas. Se é a primeira vez que você está fazendo e está com dificuldade, não precisa ter ansiedade de aprender a fazer os pontos, aprender a seguir receita. Vai trabalhando as correntinhas e acertando essa pressão que você precisa fazer do fio ajustado aqui à agulha, para você manter um padrão aqui do tamanho das correntinhas. Isso vai te ajudar muito na hora de começar a aprender os pontos. E vai treinando também segurar, a forma como você vai segurar a agulha, o fio e o trabalho. Sempre importante manter a forma de segurar aqui bem firme, bem ajustado, para você conseguir ter estabilidade na hora de fazer o trabalho. Então, vai seguindo aí fazendo as suas correntinhas. Esse é o primeiro passo para quem está começando a fazer crochê. É aprender a fazer essas correntinhas e, enquanto aprende a fazer as correntinhas, como segura a agulha, como segura a linha. Então, fica aí, se é a primeira vez, se você está com dificuldade, uma quantidade de tempo só fazendo isso. Não precisa se preocupar com a quantidade, porque aqui é só um teste, só para você se adaptar à forma de segurar a linha, de segurar a agulha, tá bom? Então, depois de treinar bastante a fazer as correntinhas e se sentir mais confiante na hora de segurar a agulha e de segurar o fio, a gente vai começar a aprender a fazer os pontos. Eu vou ensinar agora para vocês o ponto mais básico, mais fácil do crochê, que é o ponto baixo. Então, como funciona aqui o ponto baixo? Aqui, num crochê linear, a gente vai caminhar pelas correntinhas. Então, a gente vai enxergar o trabalho dessa forma, deitado, e o trabalho vai crescendo aqui. Então, nós vamos segurar aqui no início das nossas correntinhas, mantém aquela forma de segurar a linha aqui com os dedos de baixo. Então, aqui o que nós vamos fazer? Dependendo do trabalho que você estiver fazendo, nesse caso aqui é só uma amostra, só um teste, não tem uma quantidade certa de pontos que a gente quer fazer. Mas vamos supor que vocês queiram fazer uma quantidade de pontos certinho para seguir uma receita, e vocês fizeram aqui as correntinhas certinhas para essa quantidade de pontos que o trabalho precisa. Então, no ponto baixo, você só precisa subir uma correntinha aqui para poder virar. Então, essa correntinha aqui vai ser a sua primeira, e essa daqui é só para você conseguir virar. No ponto baixo, essa única correntinha aqui que você sobe, ela não faz muito volume. Então, ainda dentro desse primeiro ponto, anterior a essa correntinha que a gente só fez para poder virar aqui o trabalho, a gente vai encaixar a agulha dessa forma, pela frente, tá vendo? Então, a gente encaixa pela frente, puxa o fio aqui, lembra, pela frente e por baixo, e engancha aqui e traz esse fiozinho para dentro da sua correntinha. Você vai ficar com duas alcinhas presas aqui na agulha. Aí, com essas duas alcinhas aqui, você vai novamente puxar o fio do seu novelo naquela mesma posição. Vai pela frente, engancha aqui por baixo e vai trazendo esse fio, passando por dentro dessas duas alcinhas. Dessa forma. Aqui nós temos o nosso primeiro pontinho, feito na primeira correntinha. Agora, nós vamos para a segunda correntinha. E aqui é importante a gente enxergar onde que a gente tem que pegar a alcinha da nossa correntinha. Então, a gente está enxergando a correntinha assim, ela parece uma trancinha, né? Então, a gente precisa pegar essas alcinhas aqui, olha. Essa alcinha daqui,
Então, a gente vai pegando essa alcinha de cima. Então, a gente encaixa a agulha pela frente, na próxima alcinha, na próxima correntinha, né? Puxa aqui pela frente, vai por baixo do fio, engancha e puxa esse fio para dentro dessa correntinha, ficando com duas alcinhas. É muito importante que você esteja segurando o trabalho, eu digo, as correntinhas, né, para dar sustentação com o seu dedo polegar e o indicador, e o restante da linha com os outros dedos. E aqui, a alcinha tem que ficar ajustada à agulha. Então, ela tem um respiro para você conseguir passar o fio, mas ela não está muito larga. Aí, aqui, nós vamos repetir o processo de puxar o fio e passar por dentro dessas duas alcinhas. E aí, fizemos o nosso segundo ponto baixo. Novamente, nós vamos encaixar na próxima correntinha, tá vendo aqui? Na alcinha de cima, encaixa a agulha pela frente. E aqui, nesse mesmo movimento, nós já estamos embaixo da linha, nós vamos puxar, engancha, né, a agulha na linha e puxa ela por dentro da nossa correntinha. E aí ficamos com as duas alcinhas e novamente puxamos o nosso fio por dentro dessas duas alcinhas. Mais um ponto baixo e vamos repetindo a sequência até o final. Encaixa a agulha pela frente, puxa o fio por baixo, pela frente e por baixo, pela correntinha, fica com duas alcinhas, novamente puxa o fio pela frente e por baixo e passa por dentro dessas duas alcinhas. Mais uma vez, vai aqui na próxima correntinha, tá vendo? Então, a gente trabalhou nessa, vamos na próxima, encaixa, passa pela frente, por baixo, engancha o fio, traz para dentro dessa correntinha, continua segurando aqui o trabalho, você segura sempre aonde você tá fazendo o movimento, né, para ter estabilidade. Puxa novamente o fio pela frente e por baixo e passa por dentro dessas alcinhas. Então, vai fazendo aí até o final da carreira de vocês. E antes de chegar na última alcinha, eu vou voltar aqui para mostrar para vocês como que a gente finaliza e vira o trabalho. Então, eu cheguei aqui, fiz a minha penúltima correntinha, essa próxima aqui é a minha última. Isso daqui, ó, que tá aqui, não é uma correntinha, ele é o nó que a gente fez inicial para prender a primeira correntinha. A gente não vai trabalhar dentro desse nó. Então, a gente vai encaixar aqui a agulha na nossa última correntinha, vai puxar o fio pela frente e por baixo, por dentro da correntinha, fica com dois na agulha e novamente puxamos e passa por dentro dessas duas argolinhas. Então, finalizamos aqui a carreira. Tá vendo? Fica bem retinho depois. No começo parece que não vai dar certo, mas depois fica retinho. E agora, para a gente poder virar o nosso trabalho, nós vamos subir aqui mais uma correntinha e vira o trabalho. Ó, só para voltar aqui para mostrar como que vira para vocês. Vocês estão aqui, né? Então, não precisa mudar a linha de posição, não precisa mexer muita coisa, é só o trabalho que vira, olha. A agulha continua na mesma posição, só vira aqui, para a gente começar a trabalhar agora a próxima carreira. Então, já subi aqui duas correntinhas, e agora eu vou trabalhar nesse primeiro ponto que a gente tem aqui. Então, essa daqui é uma correntinha que eu fiz, né? Mas esse aqui é o ponto. Então, venho aqui no ponto. Tá vendo que forma a trancinha que a gente tinha nas correntinhas aqui também no ponto? A gente tem que pegar as duas alcinhas desse ponto, né? Então, a gente vai encaixar a agulha aqui embaixo dessas duas alcinhas. Assim, olha. E vai fazer aquele movimento novamente, de puxar pela frente, por baixo, por dentro dessas duas alcinhas, fica com dois na agulha.
puxa novamente o fio por dentro dessas duas alcinhas, e tá feito o primeiro ponto. Vai no próximo ponto, então, para você conseguir enxergar, ao invés de olhar por aqui, você olha por cima, por essa trancinha. Então, você vai na próxima trancinha e pega essas duas alcinhas, olha. Encaixei o fio, pegando essas duas alcinhas. Puxa, passa por dentro do ponto, fica com duas alcinhas na agulha, puxa novamente a linha e passa lá por dentro dessas duas alcinhas. Vai para o próximo, encaixa pegando as duas alcinhas do ponto, essa trancinha, puxa o fio por dentro do ponto, fica com dois na linha, puxa a linha e passa por dentro dessas duas alcinhas que estavam na agulha. Mais uma vez, encaixa a agulha dentro do ponto, pegando as duas alcinhas, puxa a linha, fica com duas na agulha, e agora puxa novamente, e tá feito o próximo ponto. E aí vai seguindo até o final. Eu vou chegar aqui no final e vou mostrar para vocês como que a gente finaliza. Então, fiz aqui meus pontos, e aí sobrou o último para a gente fazer junto. Então, olha só, eu tenho aqui essa curvinha e tenho a última trancinha, tá vendo? Então, depois dessa daqui, já não é mais uma trancinha, já é só uma alcinha aqui. Então, eu vou nessa última trancinha, encaixo a agulha pegando as duas alças, puxo a linha, passo por dentro desse ponto, fico com as duas alcinhas na agulha, puxo novamente o fio e fiz o último ponto. Então, aqui a gente fez duas carreiras de pontos baixos. Então, como a gente vai virando o trabalho, uma carreira vai ficar frente e outra verso, uma frente e outra verso. Isso é no crochê linear. No crochê circular, a gente não vira o trabalho, e aí todos ficam na mesma posição, né? Sempre na frente. Vai fazendo aí, testando só esse ponto baixo, até você se sentir mais confortável, confiante. E no próximo vídeo eu vou ensinar para vocês o ponto alto, que é um dos pontos também mais comuns, e o ponto baixíssimo, que é essencial para a gente fechar trabalhos circulares, e ele também é um ponto muito bonito nos trabalhos de crochê linear como esse. Obrigada, beijo!